Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude a fortalecer a sua fé, te aproximar de Jesus. E se você ainda não aceitou, que você possa aceitá-lo como seu Salvador. Vou ler para vocês alguns versículos que está em Romanos capítulo 4, primeiro do 2 ao 5, depois do versículo 16, depois do 22 ao 25, que diz assim: Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Depois do versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos, depois do 22 ao 25. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Irmão, nessa passagem aqui, Paulo ele está nos dando um exemplo, e a gente pode notar que a salvação, ela nunca foi por meio das obras, ela sempre foi por meio da fé. Isso desde o Antigo Testamento, e se concretiza e continua agora no período da graça no Novo Testamento. Porque muitas pessoas podem pensar que antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas seguiam a lei e por isso elas eram salvas. Mas a verdade é que a lei e as obras nunca tiveram o poder de salvar ninguém. Quem sempre salvou foi a fé. Tanto é que Paulo vai falar aqui que Abraão ele creu e por ele ter crido que ele foi salvo, ele foi justificado por conta da fé dele. Paulo dá até um exemplo aqui que ele é sensacional, que o trabalhador quando ele trabalha, ele é digno do salário dele. Então se fosse pelas nossas obras, fazendo um paralelo, a gente fazendo as obras para Deus, então a salvação seria uma coisa que seria uma conquista nossa. Mas é pelo contrário, como as obras nunca tiveram o poder de nos salvar, eu e você nunca conseguiríamos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. Deus não dá a salvação pelos nossos próprios méritos, para que ninguém se glorie, mas é por meio unicamente na fé no sacrifício de Jesus, que morreu para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser salvos e nos tornássemos uma nova criatura nele. Então, irmão, não são as obras que vão te salvar, mas a fé em Jesus. É interessante que na maioria das religiões, eles acreditam que pelo seu próprio mérito você pode alcançar a salvação. Basta você ser uma pessoa boa e talvez você seja salvo. Esse é o pensamento das maiorias das outras religiões. Mas o cristianismo ele deixa bem claro que não basta fazer as obras, não basta só ser uma pessoa boa, não basta só fazer o que é reto. Você precisa ter a sua fé em Cristo para que você possa ser justificado dos seus pecados, porque eu e você não alcançamos perdão pelos nossos méritos, só alcançamos perdão pela fé em Jesus. E se você tiver uma fé verdadeiramente em Jesus, naturalmente você vai fazer as obras, porque a fé em Jesus nos leva a negar a nós mesmos e a segui-lo, com a certeza que nós estamos salvos, não porque nós fizemos algo para merecer isso, mas por meio do que Jesus fez por nós. Então, irmão, que você possa, se você ainda não depositou a sua fé em Jesus, que você possa depositar essa sua fé nele, porque ele é seu Salvador. Ele morreu para você. Que você possa entregar a sua vida a ele, que você possa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e tomar posse dessa salvação. E aí, naturalmente, você vai fazer as obras após isso, porque isso vai impor que você tenha que negar a si mesmo, aceitar a Jesus e segui-lo. Mas eu te digo que isso é maravilhoso. E que todo esse caminho, por mais doloroso que muitas vezes seja, vale a pena. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa aceitá-lo. E que Jesus abençoe a sua vida. Amém.